O ministro da Casa Civil, Rui Costa, fez críticas à atual presidência do Banco Central e afirmou que o governo não vê a hora de trocar o comando da autoridade monetária. André Anelli. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo está no que ele chamou de contagem regressiva para a troca de comando do Banco Central. A mudança é prevista para o dia 1º de janeiro, quando o atual diretor de política monetária da instituição, Gabriel Galípolo, vai assumir a presidência da autoridade monetária no lugar de Roberto Campos Neto. Segundo Rui Costa, a nova gestão vai ter um perfil técnico e alinhado com os interesses nacionais, diferentemente do que ele avalia ser a atual postura de resistência e desalinhamento. Em um tom ainda mais crítico, Rui Costa afirmou que o Banco Central vai passar a ter um olhar para o Brasil, dirigido por quem mora no Brasil e não em Miami. As manifestações são provocadas principalmente pela taxa de juros estipulada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, liderado por Campos Neto, e que mantém o índice em 11,25% ao ano. O número é considerado alto pelo governo porque dificulta a tomada de crédito e, consequentemente, os investimentos. Campos Neto tem alegado que a manutenção dessa taxa de juros é fundamental para manter a inflação sob controle. Além da polêmica envolvendo o Banco Central, Rui Costa também comentou a alta do dólar, que bateu recorde histórico diante do real. O ministro culpou o feriado de Ação de Graças pela alta, já que a data provoca o fechamento dos mercados de investimento que não teriam reagido ainda a todos os anúncios dos cortes de gastos aqui no Brasil. Ao contrário do que disse o ministro, as medidas anunciadas pelo governo causaram frustração em agentes do mercado, que esperavam mais ainda do Executivo Federal. De Brasília, André Anelli. Bom, vamos ouvir os nossos comentaristas, começando pela Deise. Desde essa troca de farpas, acaba sendo pior, aparentemente, para o próximo presidente do Banco Central, né? Porque dá a impressão de que ele vai chegar com alguma medida diferente daquela que vem sendo adotada até agora pela atual presidência do Banco Central, né? Isso nutre uma expectativa difícil de ser completada pelo futuro presidente do Banco Central, né? De ser entregue exatamente o que o governo espera dele, não é? E para além disso, tem essa justificativa que o ministro Rui Costa deu para a alta do dólar, falando no feriado de Dia de Ação de Graças ontem nos Estados Unidos, mas os contratos futuros estão prevendo o dólar para além dos R$6 e taxa de juros para além de 14%, né? Ou seja, não é uma verdade completa essa, aparentemente, né, Deise? Rafael, essas críticas ao presidente do Banco Central, elas já acontecem desde o dia 1 do governo Lula 3, né? Isso demonstra uma tensão política entre Palácio do Planalto e Banco Central, e uma tensão política que não deveria existir com um organismo, uma instituição que deveria ser independente, né? O que a gente vai ver agora com a ascensão do Galípolo frente ao Banco Central é se tudo isso que foi dito, se a culpa pelos juros altos, ela era realmente do presidente do Banco Central ou se era por causa de uma má administração econômica desse governo, né? Fato é que declarações como essas acabam demonstrando por que o mercado reage tão mal a esse governo, né? Porque quando você interfere politicamente no Banco Central, você está dando um sinal aos investidores de que nós não somos confiáveis, e por isso que essas reações do mercado acabam acontecendo. Agora, com o Galípolo à frente do Banco Central, a gente vai ver se essa guerrinha de morde e assopra que foi feita entre o presidente Lula e o ministro Haddad, ela realmente era só uma narrativa ou era um desespero um pouco maior por causa da economia que o próprio governo não conseguia administrar, né? Exatamente, mais uma declaração equivocada do governo em relação ao presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central que nos últimos 2 anos só apanhou do governo e vem apanhando até nessa reta final, mesmo em situações onde ele não tenha nada a ver com a história. Nós tivemos declarações, por exemplo, da presidente do PT culpando essa alta do dólar agora, no dia de ontem, em relação ao presidente do Banco Central, que não teria feito nada para isso. Ora, nessa conjuntura, quem tem que fazer, quem tem que apresentar um plano de corte de gastos efetivo para a sociedade é o governo federal. E, infelizmente, esse plano não foi bem recebido. E por que não foi bem recebido? Porque ele se mostrou bastante pífio e nem o governo depositou crença nesse plano.
ficou tergiversando, vindo com elementos sem mencionar claramente o corte de gastos por parte do governo, vindo com esse bode na sala, que é a questão da isenção dos R$5.000, que talvez tenha sido extremamente fora de hora. Enfim, o fato é que o governo não faz uma autoanálise dos seus erros no campo da economia e joga a bomba no colo do presidente do Banco Central.